É mais ou menos como os médicos negacionistas. Você não tem como recuperar os médicos negacionistas. Assim você também. Existe o negacionismo no direito, o negacionismo da Constituição. Então, é muito difícil. Eu confio mais e conto muito mais com o entorno, né, da, da, do direito, né, o entorno, os jornalistas críticos, blogs, etc., pessoas, alguns engenheiros, médicos e outros que me seguem, que me acompanham, que discutem, que como você, Miguel, que não é da área, captou toda essa questão, e eu confio mais nisso porque não tem os olhos do velho. Quem tem os olhos do velho não enxerga o novo só se enxerga com os olhos do novo. E quem está contaminado pelos olhos do velho é muito difícil. Por isso que a luta, isso não é um jargão, a luta continua. Nós vencemos apenas, e estamos numa democracia plena, mas vencemos apenas uma parte. Nós temos ainda uma prestação de contas, uma accountability a ser feita, né? Nós temos que punir, nós temos que ter condições para chegar e fazer como no filme 1985 do Darim. Agora, uma preocupação nossa também, Daniel, é se vai se repetir, né? A Lava Jato marcou a nossa geração. A Lava Jato foi uma das maiores tragédias que se abateu sobre o país nas últimas décadas, né? Ela atrasou o país em décadas, né? Só se você levantar, por exemplo, a quantidade de obras de infraestruturas, obras cuja necessidade para o desenvolvimento nacional era dramática, como a refinaria da Comperj aqui no Rio de Janeiro. Porto do Rio Grande, Porto do Rio Grande, aqui no Rio Grande do Sul, Abreu e Lima, a própria Petrobras, as grandes empresas que foram quebradas. O que sobrou da Odebrecht? Exatamente, né? Esse livro aí do Emílio Odebrecht, né, que eu li, é um livro triste, né? É uma história, é uma lamúria triste, uma história de uma grande empresa e que foi destruída, né? Agora, também não adianta a gente ficar se lamentando, a gente tem que reconstruir a partir dos escombros, né? Se a Europa conseguiu se reconstruir tão rapidamente depois da Segunda Guerra Mundial, por que a gente não vai conseguir depois do Lava Jato, né? Então vamos tentar reconstruir depois da nossa Segunda Guerra Mundial aqui, que foi a Lava Jato, né? E do ponto de vista jurídico, como você vê que a gente pode se precaver para que não se repita essa tragédia? Bom, do ponto de vista jurídico, muito mais, você precisa forjar nas instituições uma ideia do Estado democrático de direito devido ao processo legal. Porque as leis não resolvem as coisas. Deixa eu só reformular a pergunta, desculpe, a pergunta ficou um pouco incompleta. Do ponto de vista jurídico-político, né? Claro, sim. As leis não resolvem, né? Porque você não consegue resolver as coisas com um canetaço, né? Então você precisa ter uma análise estrutural, funcional, etc. Então, o que o Brasil precisa é também de uma reforma nas instituições, porque a Lava Jato, ela existiu por dois fatores. Uma, pela conivência da grande mídia, porque era um projeto de poder, e a segunda, porque o Judiciário e o Ministério Público se apaixonaram pela Lava Jato e, com isso, passaram a distorcer o direito. Para quem não é da área jurídica, eu aviso, atenção, o direito não é assim. O direito é melhor do que isso. O povo todo aí que olha e acha que a comunidade jurídica digamos assim, é trapaceira ou algo assim, tipo Lava Jato, ou algo desse tipo. Não, isso só aconteceu por um problema que
vamos levar muitos anos, é verdade, para corrigir, mas nós temos que modificar no Brasil o imaginário jurídico, o ensino jurídico, os concursos públicos, nós temos que aprender com a democracia. Os alemães cuidam muito da democracia, eles têm lá aquilo que se chama de Wehrhafte democracia, que quer dizer o quê? A democracia deles lá, Wehrhafte, quer dizer democracia bem protegida. Aqui nós temos que ter o direito das pessoas bem protegidas para fugir de gente como Dallagnol e Moro. Entende? E, de novo, assim como a medicina não são os maus médicos, o direito não é Moro e Dallagnol e Lava Jato. Lênin, uma coisa que eu e todos nós acompanhamos, né, que foi uma coisa muito bonita, você sempre usava a expressão a luta epistemológica. Isso. Né, que era o que restava, né, para a gente, jornalistas, juristas, né, diante de um massacre, uma máquina que parecia ter uma força infinita, não restava a luta epistemológica, né, a luta Isso. no chão aqui do intelecto, mas escrevendo, publicando livros, né? Às vezes eu vejo o Bolsonaro, que agora ele fica chorando o dia inteiro, se lamuriando, né, contra decisões judiciais que está chegando nele. Ele está defendendo o Mauro Cid, defendendo os terroristas lá do Rio de Janeiro. Né? Aí eu fico pensando, por que ele não faz uma luta epistemológica, né? Está uma democracia, publica artigos, né? Os juristas deles publicam artigos defendendo o 8 de janeiro, defendendo que é válido quebrar o Supremo, que faz... Isso. Né? Por que eles não fazem isso? Claro, né? Isso. Durante todo esse período, né, o que a gente fez bastante, o que nos restava, obviamente, né, é o que eu chamo, né, no meu dicionário de hermenêutica, que é o único dicionário de hermenêutica. Também você usava essa expressão. Isso, então eu usava o constrangimento epistemológico, a luta epistemológica, o constrangimento, que é o modo, por exemplo, e aí o exemplo é candente, Miguel. Há um livro alemão chamado Die unbegrenzte Auslegung, que quer dizer uma interpretação não limitada. Eu prefiro a tradução não constrangida. E ele mostra o seguinte, e olha, veja o que ele escreve, é o autor mais premiado da Alemanha nos últimos anos. Ele tem lá, é bem velhinho já. Ele faz uma análise do nazismo. Como é que o nazismo foi se instalando na Alemanha? Ele diz, o nazismo se instala na Alemanha, vai crescendo por falta de constrangimentos, por falta de limitações. E aqui não faltou. Nós vencemos, os democratas vencemos, porque aqui não faltou aquilo que faltou para os alemães. Isso dá para dizer hoje com muito orgulho. Muito orgulho. Aqui não faltou esta luta epistemológica, né? E que faltou lá. Tanto é que o livro dele é um livro, só para ter uma ideia, é um livro de 600 páginas quase, que é esse aqui, que é uma interpretação não constrangida ou não limitada, que mostra as agruras de lá e como que aconteceu isso. E aqui, no Brasil, nós podemos dizer, e eu, modéstia às favas, estive todos os dias nessa luta durante anos, nunca ninguém escreveu tanto sobre o mesmo tema como eu fiz, e posso dizer que acho que ajudei nessa nossa vitória da democracia contra o mau direito, contra o uso político, lawfare,
lawfare, que é o uso político do direito contra os inimigos, essas coisas todas. E que hoje nós convivemos, veja, vivendo em democracia plena hoje. Isso sem os sobressaltos, né? A cada dia uma ameaça de golpe. E hoje nós vivemos numa democracia, né? Inclusive, descobrimos quem foi o matador da Marielle. Falta descobrir quem mandou agora matar a Marielle. Pois é. Flávio Dino tá soltando alguns indícios aí que pode vir nos próximos claro, notícias sobre os mandantes da Marielle. Todos estamos muito ansiosos com isso, né? Sobre essa luta do direito, né, contra o autoritarismo judicial e tudo, né? Você acha que a gente aprendeu bastante, né? Porque eu noto, por exemplo, que essa luta epistemológica, né, essa hermenêutica, ela acabou gerando uma massa crítica que não existia antes. Existia um núcleo muito pequeno, mas você tem toda uma geração que aprendeu direito, né? Mesmo que como forma autodidata, pelo menos noções de direito, né? Eu sou exemplo, estudei muitos livros de direito, comecei a me interessar muito, porque fazia parte do processo para entender o Brasil, né? Não era da minha alçada ler esse tipo de coisa, mas eu vi que para entender era isso, largar completamente qualquer esperança de entender a política brasileira ou de derrotar esse fascismo, né? Essa massa crítica, né, que é uma massa crítica real, são pessoas, né, pessoas que aprenderam, que estudaram. E isso fica na cabeça, como se fosse um patrimônio que agora existe no Brasil e que a gente tem que manter, né, porque isso também se esvai, passa o tempo, né, a calmaria vai se esvaindo, vocês vão perdendo interesse, né? Como é que a gente faz para manter a atenção das pessoas nessa questão que é importante, porque a gente não mudou estruturalmente ainda, pelo jeito não mudou nada. O que mudou foi a cultura política, né? Mudou, a gente tem uma cultura política atenta, vigilante no momento. Mas como é que a gente segura isso para a gente não perder isso ao longo do tempo? Bom, eu confio muito mais na comunidade não jurídica, que aprendeu dialeticamente com as placas tectônicas da democracia e do autoritarismo, né, enfim, desse jogo, né, de sístoles e diástoles, né, movimento do coração e tal. Eu confio muito mais numa grande massa de pessoas que não estão contaminadas desde a raiz com o direito. Há uma massa enorme da comunidade jurídica que é uma geração perdida, totalmente perdida. É mais ou menos como os médicos negacionistas. Você não tem como recuperar os médicos negacionistas. Assim você também. Existe o negacionismo no direito, o negacionismo da Constituição. Então, é muito difícil. Eu confio mais e conto muito mais com o entorno, né, do direito, né, o entorno, os jornalistas críticos, blogs, etc., pessoas, alguns engenheiros, médicos e outros que me seguem, que me acompanham, que discutem, que como você, Miguel, que não é da área, captou toda essa questão, e eu confio mais nisso porque não tem os olhos do velho. Quem tem os olhos do velho não enxerga o novo só se enxerga com os olhos do novo. E quem está contaminado pelos olhos do velho é muito difícil. Por isso que a luta, isso não é um jargão, a luta continua. Nós vencemos apenas, e estamos numa democracia plena, mas vencemos apenas uma parte. Nós temos ainda uma prestação de contas, uma accountability a ser feita, né? Nós temos que punir, nós temos que ter condições para chegar e fazer como no filme 1985 do Darim.
Ah, Uhum. e aquela pausa dramática, do cinema, né, pensa na tela, a pausa dramática, o promotor falando depois de sua peroração, ele faz a pausa dramática e diz, mudando o olhar, mudando de câmeras: "Nunca mais". Se nós conseguirmos fazer isso, nós vencemos. Por enquanto, nós ganhamos o primeiro tempo, tem todo o segundo tempo para jogar. É. Então, para ganhar a gente tem que fazer uns filmes, lançar livros, Claro. a luta continua nesse Isso sentido. isso é isso essa é a luta epistemológica, essa é a luta que nós fizemos tanto e que hoje, ela está meio parada, porque você sabe que, na a gente nós somos darwinianos, assim, né, as espécies se adaptam. Se o meio ambiente não tem predadores, o sujeito fica folgadão, entendeu? Fica folgadão. Então eu sou o sujeito que não folgo. Eu conheço o cego dormindo e o rengo sentado, né. Eu não sei se pode falar essas coisas hoje em dia ainda por causa das palavras, né, porque a pessoa mas está no imaginário popular e não vou ser cancelado, o cara fulano falou, mas as pessoas sabem o que eu quero dizer. Então, a toda a experiência nossa, a gente não pode descansar. A democracia é a eterna vigilância, né? E é como um ecossistema. Você pode não estar vendo o predador, mas tem, tem. Não existe espécie que não tenha o seu predador. Tem uns mais fortes que o elefante, que é muito mais tranquilo. Agora, em compensação, o guaxinim está lascado, né?